Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde a todos vocês que já se encontram aí na expectativa para mais uma live, para mais um tempo conosco refletindo sobre a palavra de Deus, que é o pastor Cristiano quem vos cumprimenta, com uma paz bem gloriosa. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família grandemente nessa tarde. E eu quero pedir a todos vocês que já estão aí online para entrar conosco, para estar compartilhando dessa live. Hoje nós estamos aqui para a última parte dessa série, que está denominada Vencendo os Desafios. Toda segunda, quarta e sexta, meu compromisso aqui com vocês, às 18 horas, está trazendo uma porção da palavra de Deus. E eu quero pedir que você vá entrando aí, vai compartilhando dessa live, que nós queremos compartilhar algo poderoso que o Senhor tem trazido ao nosso coração, amados. Como nós iremos vencer desafios nesses últimos dias. São muitas as questões, tendo em vista que nós estamos aí no ano judaico, dentro de um calendário muito abençoado. Começou o ano novo para o povo judeu, nós estamos em oração, nós estamos revendo muitas coisas na nossa vida, e nós entendemos também por intermédio da Bíblia que Deus está decidindo, Deus está tomando decisões, assim como nós tomamos decisões, Deus também está tomando decisões, Deus também está tomando decisões ao meu e teu respeito. Eu quero te convidar, você que já está aí online conosco, ligadinho na programação, que você entre aí para participar da live, que você possa entrar em nome de Jesus aí, entrar aí já, compartilhar dessa live, que nós queremos deixar algo poderoso aqui ao teu coração, algo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Amém? Quero agradecer a Deus, todos vocês que estão aí, sempre compartilhando conosco dessa programação. Queridos, quero dizer que nós também estamos firmes ali em Araucária, Você que é de Araucária está convidado a estar conosco ali no Ministério Ágape ali, Rua das Camélias 1746, onde está o pastor Jean, a pastora Vilciele. Quero mandar um abraço aí para eles, o povo de Araucária lá, que estamos forte, onde foi um culto abençoado, e foi uma benção. E aqui também no Sítio Cercado, o pessoal que está ali firme, na Rua Jussara, 3660. E vamos firme na fé que vence, gente. Vamos adorar o Senhor, vamos buscar a Deus, porque de tudo que nós fazemos de melhor nessa vida, servir ao Senhor é a única coisa que vai contar para a eternidade, aquilo que nós fazemos para Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que tem entrado aí, nos ajudado nessa programação. E nós vamos deixar uma palavra hoje aqui, nesse último tema dessa live, Vencendo os Desafios. E nós temos um grande desafio, queridos. Eu quero que você vai compartilhando a live aí, que é o quê? Que é entender o que está no coração, na mente de Deus, e trazer isso para dentro do nosso coração e viver essas mudanças que ocorrem em nós de dentro para fora. Em todo tipo de crise, de luta, de dificuldade que nós passamos, Deus sempre tem algo para moldar nas nossas vidas, Deus tem sempre algo para transformar em nós, e é sobre isso que eu queria falar. Não há como vencer desafios se não nos dispomos a ter uma vida transformada, transformada por Deus. Uma vida transformada. E essa é a palavra que eu quero usar nesta tarde. Transformação. Isso é necessário nesses últimos dias. Nós estamos passando por um período em que há muitas batalhas, muitas guerras, e nós precisamos nos moldar. Às vezes é preciso nós criarmos novos hábitos, novas formas, novas maneiras para alcançarmos os nossos objetivos. Porque nós somos tendenciosos, irmãos, nós somos muito tendenciosos aos costumes, às mesmices, às coisas costumeiras, às coisas cômodas da vida. E na verdade a fé
A fé é uma vida de transformação. A fé é uma vida de mudança, né? A fé é uma vida de transição. E é sobre isso que eu queria falar nesta tarde. Vai compartilhando aí, que eu já quero entrar com a palavra, tá? Pastor Adriano, um abraço, Deus abençoe. Comigo, irmão Ismael, irmã Edna tá aí, irmã Érica, olha aí. O povo tá entrando, vão entrando aí. Boa tarde, gente. Boa tarde, a paz do Senhor. Irmã Érica, olha aí, Deus abençoe. Pessoal que tá aí firme, né? Conosco na live. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vão entrando aí, porque eu quero deixar essa palavra que vai ser algo muito forte e que vai falar o coração de vocês. Amém? Vai falar o coração de vocês. E nós vamos compartilhar de algo transformador. Transformador aqui nesta tarde. É o que o Senhor estava meditando na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala sobre esse processo de transformação, né? Esse processo que o homem ele passa, né? E eu quero usar um texto que está no livro de que Paulo, na Epístola de Paulo aos Coríntios. Amém? Na Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler um texto aqui muito poderoso da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você me acompanhasse aí, que você pudesse compartilhar dessa palavra conosco, né? Porque nós vamos todos viver, né, esse processo de transformação. E vamos viver nessa vida e vamos viver na eternidade. E na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, queridos. Versículo 51. Preste atenção, está escrito assim, ó: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, nessa tarde, Senhor, nós queremos pedir o Teu auxílio, a Tua bênção, a Tua ajuda. Deus, nós estamos debaixo de tantos desafios, Senhor. E o principal deles é nos tornarmos homens e mulheres do céu. É nos tornarmos pessoas sábias, pessoas valorosas, pessoas, Senhor, eficazes no Teu reino, Pai. Peço que o Senhor abençoe a nossa mentalidade, o Senhor venha nos instruir, o Senhor venha nos direcionar. E o Senhor venha nos fortalecer nesses dias que há tantas crises no meio do Seu povo. Deus, que o amor e a fé, Senhor, sejam, em nome de Jesus, Pai, conservados no nosso coração. Amado Espírito Santo, toma o sentido da palavra. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a palavra que está sendo revelada agora. E, Senhor, transfere esta palavra ao coração das pessoas, para que elas sejam, Senhor, instruídas por Ti, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Queridos, preste atenção numa coisa. Quando nós olhamos, analisamos a palavra de Deus, desde a criação do mundo, tudo que Deus fez, Deus colocou uma lei. E esta principal lei, uma das leis para que haja vitória, né? Para que nós venhamos vencer, existe uma lei básica na vida, que é a lei das mudanças, da transformação. Observe que na própria lei da semeadura há mudança. A semente que é lançada na terra, ela não pode continuar sendo semente, né? Assim como todo ser vivo, ele passa por transformação. E quando nós olhamos o livro do Gênesis, Deus ele vai fazer na sua criação, né? Porque Deus não está no ambiente da criação, Deus está no ambiente da emanação. E quando Deus vai criar, Ele vai colocar uma lei dentro da sua própria palavra, né? Que é trazer à existência aquilo que não existe, fazer do nada. Isso, há uma palavra no hebraico que define isso, que é o barash,
né? Onde Deus faz do nada. Deus ele cria da onde não existe, da onde não há possibilidade, da onde Deus faz surgir alguma coisa. E é interessante que nessa lei da criação, o Senhor, presta atenção, o Senhor ele traz dentro desta lei, daquilo que ele cria, ele colocou também um mandamento. Existe um propósito, e tudo que Deus cria tem que haver o quê? Evolução, mudança, né? Tem que haver transformação. Quando nós olhamos a própria criação, em tudo que Deus fez, desde os primórdios até hoje, tem tido mudança. E é para isso que a sabedoria de Deus ela envolve a existência do homem. Para que o homem possa trazer à existência novas coisas, novos métodos, novas maneiras, novas formas, né? Porque preste atenção, quando Deus fez os céus e a terra, Deus fez o mundo como se fosse uma gangorra, né? Deus colocou no primeiro dia algo no céu, no segundo dia Deus coloca algo na terra, e sucessivamente Deus vai colocar algo no terceiro dia no céu, no quarto dia Deus coloca algo na terra. Quando você estuda a criação, você vai entender isso. E no sexto dia Deus não faz mais nada, Ele cria o homem. Ele cria o homem. E aí Deus coloca dentro do homem uma semente de transformação. E isso se chama potencial. O que é potencial? É a força que em nós não foi revelada ainda. É a nossa força que... Então tudo que você não conseguiu realizar ainda é potencial dentro de você e de mim. Nem tudo que nós não fizemos ainda é um potencial. E a grande luta da vida, como dizia Dr. Miles, é nós tirarmos de dentro de nós essas substâncias, essa energia, essa força. Isso é fé. Preste atenção que quando Deus chamou Abraão, Deus disse para ele: em ti, lá de dentro, serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção. Deus não disse que a bênção de Abraão estava num lugar. Deus disse que a bênção de Abraão estava nele. Olha aí. E a primeira coisa, uma das coisas que nós temos que entender para que nós venhamos vencer nesta vida, nós temos que começar a tirar de dentro de nós aquilo que Deus colocou de melhor em nós. Porque observe, alguém pode viver lutando para tirar de dentro de si o seu pior, não é assim? Há pessoas que elas sempre estão tramando coisas ruins, coisas malignas, né? Pensamentos ruins, atacando as outras pessoas, falando mal das outras pessoas, denegrindo a imagem do outro, perseguindo as outras pessoas. Ei, ouça-me bem, quando a Bíblia fala que o coração, preste atenção, do homem, né? Ele fala, a boca fala do que o coração do homem está cheio. E não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai. A Bíblia está falando disso, das suas palavras. A minha e a sua comunicação revela o quanto de trevas e de luz há em nós. Então preste atenção, que nós estamos falando sobre a obra da transformação. Para que nós possamos chegar a um fim com Deus, a um propósito, a um propósito transformador que Paulo está falando aqui. E Paulo salienta muito isso dentro da sua teologia. A teologia paulina fala muito sobre a obra transformadora do Evangelho. E não é nos transformar em frequentadores de igreja apenas. A Bíblia fala que o Senhor quer nos transformar, presta atenção, em seres de luz. Pessoas que sejam luz no mundo e sal na terra. Que tenham um comportamento oposto ao que o mundo tem. Então não é porque estão me atacando, falando mal, denegrindo, eu vou fazer o mesmo. Porque essa não é a minha essência. Se eu ajo conforme agem comigo, então eu não tenho a essência. Eu não tenho padrão de vida, você está entendendo? Se eu ajo conforme as circunstâncias, eu ainda não fui transformado. Se os momentos e as ocasiões é que ditam quem eu sou, então eu ainda não sou um homem talhado. Ainda você não é uma pessoa moldada por Deus.
E quando Deus fez Adão, Deus colocou um molde em Adão. A Bíblia diz que Deus vinha todo dia na viração do dia e falava com ele, habitava dentro dele. Ouça-me bem, isso é muito forte. Deus não vai criar mais nada depois do sexto dia, porque Deus deu para o homem uma coisa chamada potencial, para o homem criar o que ele precisava. Isso é fé. Fé é quando eu tiro de dentro de mim aquilo que Deus já declarou. Há uma mensagem dentro de mim, de você. Preste atenção. Isso é fé. Que mensagem é essa, pastor? A mensagem de Deus, né? De que você é uma criação. Você tem, preste atenção, você tem dentro de você uma centelha divina. Você tem dentro de você um DNA divino, que você pode, ouça-me bem, sair de uma fase ruim, sair de um momento difícil, sair de um tempo de fraqueza, sair de um tempo de dor, sair de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade em Cristo. Isso está dentro de nós. E quando nós observamos a lei da semente, amados, observe como isso é poderoso. Nós vamos aprender isso, né? Porque Adão também, preste atenção, ele foi plantado no jardim como uma árvore. Todo homem, todo ser humano é um sêmen, é uma semente. Observe, dentro dessa semente, observe que o poder não está na árvore, não. O poder está na semente. Então, o que eu estou falando sobre obra transformadora? E estou dando esse exemplo para você. Porque muitas coisas que você quer viver e eu quero viver, depende ainda de transformação divina. Olha o que Paulo escreve aos Romanos quando ele fala sobre isso. É interessante. Paulo, quando ele fala sobre transformação, isso é muito forte, gente. Olha aí, quem quer vencer aí vai dando glória, porque a palavra de Deus vai te direcionar hoje. Olha, Paulo ele fala de um processo. E não ser desconformado com este mundo. Preste atenção, uma das coisas que mais nos paralisam é a conformidade. O que é a conformidade? É como eu me adequo, né? É quando eu me coloco na forma que o mundo me deu, que a vida me deu, que as pessoas me deu, então eu estou conformado. Eu tenho aprendido que a conformidade é um pior veneno para a vida. Eu tenho aprendido na minha vida isso. Conformidade com o pensamento, né? Eu sou assim. Quanta gente diz eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Preste atenção. A primeira coisa que Deus quer quebrar em nós é uma coisa chamada conformidade. Sabe, as pessoas que estudam a ciência da mente, a neurologia, ela diz que há em nós um subconsciente, um estado, um padrão de pensamento. Eles chamam de paradigma. É uma forma de pensar no subconsciente. É um automático em nós, né? Que nós sempre estamos agindo dentro de um padrão. E isso, Paulo está falando, quebre isso. Não se conforme com este mundo. Preste atenção que o mundo que você vive, o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós pensamos. Não tem outro mundo. Às vezes as pessoas, você pode dizer que alguém está impedindo você em alguma coisa. Mas na verdade, irmãos, nós somos muito bons em dar desculpas. E como Adão, transferir a responsabilidade para o outro. O primeiro problema de nós não sermos transformados é isso. É que a gente sempre está transferindo a responsabilidade. A responsabilidade do que acontece na sua vida é sua. A responsabilidade do que acontece na minha vida é minha. Isso é um padrão, preste atenção, de um pensamento já maduro. Quando Adão pecou, olha aí, primeira coisa que ele fez, transferir a responsabilidade. Não, a culpa foi da mulher que tu me deste. Ele culpou a mulher e culpou Deus ainda. Observe isso. Enquanto nós culparmos as pessoas por aquilo que está acontecendo na nossa vida, nós nunca vamos ser transformados. Nós nunca vamos sair do padrão da conformidade. E preste atenção, tem 3 coisas que Deus quer que você use para sair do padrão da conformidade. A primeira delas, o tempo. O tempo é um aliado para nos tirar do padrão da conformidade.
O tempo, não, você precisa usar o tempo que Deus tem te dado. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado o tempo que Deus tem te dado? O quanto você investe em você no tempo? Quanto a sua mente é transformada no tempo? Ó, ele diz, não conformeis com este mundo. Está falando desse século, desse tempo. Porque no ambiente de Deus não há tempo. Deus não é temporal. Deus não é atemporal, Deus é eterno. Observe isso. E se tem uma coisa que o Senhor quer que nós venhamos aproveitar, é o tempo que Ele tem nos dado. Porque tudo que você é aqui, observe, lá no céu, se multiplica no mínimo 7 vezes. Mas se você não granjeou nada aqui, é como a parábola dos talentos, lembra-se? Você não lutou por nada aqui, você não fez nada, não construiu nada em você, e através de você, o que o céu vai poder multiplicar em você? Agora observe uma coisa, querido. As bênçãos de Deus, as bênçãos. Quando nós olhamos para Abraão, nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Adão, nós vamos ver pessoas que se deixaram transformar, não se conformaram. A inconformidade, preste atenção, talvez você está acontecendo isso com você, como tem acontecido comigo. É o primeiro efeito de Deus em nós. A inconformidade, eu não aceito mais esse padrão, eu não aceito mais essa forma, eu não aceito mais essa simetria na minha vida, eu quero uma outra forma. A pior coisa é você olhar todo dia no espelho e você olhar e você não se agradar. Eu não estou falando só de aparência não, mas de aparência também, de tudo que nos envolve. É que você não conseguir amar você mesmo. Você não conseguir admirar você mesmo, né? Então observe, ele está dizendo, não vos conformeis com este mundo. Então eu faço o quê? Qual é o antídoto para mim não me conformar? É eu me transformar. O homem inconformado, a mulher inconformada, ele vai para um processo de transformação. Porque quando você é transformado, e essa palavra transformação, a palavra no latim, ela está falando de tomar a outra forma, né? E essa palavra, observe, ela está muito ligada à restauração. Restaurar vem do prefixo tomar a primeira forma, a forma anterior. Ou seja, Deus deu uma forma para o homem. Qual é a forma do homem? Era a forma do homem do jardim, o homem de pé, o homem que tinha potencial, a mulher que tinha comunhão, pessoas que construíam, criavam como Deus, falavam como Deus falava, né? Tinham as qualidades, como eu disse aqui, Deus tem atributos, né? Atributo é o lugar da fonte. Nós temos as qualidades. Tinha as qualidades de Deus. Quais são as qualidades de Deus? São os frutos do Espírito. E é assim que nós somos transformados, né? Mas isso, queridos, é muito difícil para muita gente, sabe por quê? Requer uma vida de trabalho, de oração, de meditação na palavra. Preste atenção, você pode estar trabalhando muito para o homem, mas não está trabalhando em você mesmo. Você pode estar trabalhando muito para sobreviver, mas não para ter vida. Isso é muito forte. Como assim, pastor? Porque se você não entra na lei espiritual, no princípio da transformação, olha como isso é forte, gente. Quando eu começo a mudar a minha mente, olha o que Paulo fala. Onde eu preciso ser transformado primeiro? No corpo? Não, na minha mente. Para a transformação, olha o que diz, mas ser transformados para a renovação do vosso entendimento. Então, quando o meu entendimento, aleluia, a minha mente ela é mudada. Não adianta eu mudar de lugar, mudar de roupa, mudar de relacionamento e não mudar o pensamento. Porque quando a minha mente ela é transformada, tudo à minha volta muda. Tudo começa a mudar. Porque já não me cabe mais as mesmas formas. Não me cabe mais, sabe, as mesmas pessoas que sempre me levam para lugares de crise, de perda, de dano. Não me cabe mais. É como eu estava dizendo, preste atenção. Pessoas, quando elas falam mal umas das outras, elas estão abrindo as outras pessoas
colocando as pessoas geralmente ausentes, né? Que ninguém fala mal de você na sua presença. O caluniador, o fofoqueiro, ele tem duas virtudes. Além dele ser caluniador, fofoqueiro, traidor, ele também é covarde. Porque ele nunca fala de você na sua presença, é sempre na sua ausência. Então essas pessoas, eles têm o hábito de construir um inferno dentro das outras e colocar as pessoas dentro. Olha como isso é forte, como isso é tenebroso. E Deus diz em Provérbios, tem 6 coisas que eu abomino, né? E a 7ª eu odeio, que é aqueles que lançam contenda entre os irmãos. Então uma das formas de nós sermos transformados é nos desvencilharmos de pessoas assim. É não andarmos com pessoas que ficam caluniando, falando mal, perseguindo. E nem mesmo, preste atenção, e se proteger de pessoas assim. E aí a Bíblia diz que quando você transforma a sua mente, observe, você deixa de ser uma semente, você passa a ser uma planta, e de uma planta você se torna um arvoredo frutífero. Então o que acontece? Observe bem o que diz o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado. Olha lá o que diz. O homem que não se assenta, o humano, o homem e a mulher, né? Na roda dos escarnecedores. Olha só. A primeira coisa que Deus vai trabalhar em nós são os nossos relacionamentos. Porque aí você passa a entender que não é todo lugar que te cabe. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a você. Não é qualquer um que pode participar da sua existência. Observe que a sua existência é uma bênção divina, é uma dádiva. A gente às vezes demora para aprender isso. Irmão, a vida é uma bênção. Uma bênção divina. Acordar, respirar, pensar, analisar, sonhar, né? Lutar pelo seu sonho é uma dádiva. Agora, quanto tempo a gente perde com gente infrutífera, que não quer nada com... Meu Deus, se eu soubesse disso, né? 20 anos atrás eu tinha evitado muita dor de cabeça na minha vida. Mas olha o que o texto diz, olha a bênção do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não se assenta no conselho do ímpio, não se detém, ou seja, ele não se detém, não paralisa ali no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí que forte essa palavra. Olha aí, Mamari, boa tarde, gente. Boa tarde, olha que coisa linda. Né, meu irmão, Mano Lincoln aí, ó, Praxedes, Pastor Lincoln, homem de Deus. Gente, olha que bênção. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? É uma bem-aventurança. Só de você saber selecionar as pessoas, você já é uma árvore abençoada, frutífera. Olha que coisa poderosa. Porque quando a sua mente muda, você entende os seus valores, você entende os seus princípios, você entende que tem muita coisa e lugar que não te cabe mais. Então algumas pessoas, gradualmente, elas vão se afastar de você, elas vão te deixar no caminho. Porque elas não vão suportar, sabe o quê? O seu crescimento. Elas não vão suportar ver Deus honrando a sua vida. Isso é natural, a gente costuma levar isso muito para o emocional, mas isso é natural. Isso é natural. Por isso que Deus disse para Abraão, sai do meio da tua parentela. Pega a tua esposa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão, o homem de fé, ele não podia exercer aquela fé no meio daquela família idólatra. Ele não podia exercer aquela fé no meio daquela roda de escarnecedores. Preste atenção. Por que a Bíblia fala bem-aventurado? Olha, que o homem, este homem, esta mulher de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Porque Deus vai te plantar nos lugares certos, com as pessoas certas. Foi como Adão. Observe o que eu estou falando para você. A primeira obra da transformação é Deus nos mover. É Deus mover pessoas, é Deus mover a nossa vida de situações. Às vezes são negócios, alianças, amizades que o Espírito de Deus, ele está querendo libertar você e a mim dessas pessoas.
Deus não quer nos libertar só de demônios, Deus quer nos libertar de pessoas. Agora observe isso aqui como é poderoso. Paulo diz, não se conforme com isso, tá? Mas se transforme através disso. Então toda ocasião de luta, de dor, de perda, é uma oportunidade de transformação. Transformação de vida. Transformação no caráter. Transformação na postura. Transformação na visão, né? Porque o que você vê é o que você alcança. E observe, ele está dizendo que essa transformação é necessária. E o apóstolo Paulo diz, nem todos nós dormiremos. Ele está falando da própria ressurreição. Ele está falando do próprio... Preste atenção que a própria ressurreição é uma obra transformadora também em nós. Então tudo nesta vida passa por uma lei de transformação. O Senhor, quando fez a criação, ele disse uma segunda coisa que você precisa entender, que esse tempo agora é um tempo em que Deus está acelerando mudanças. Quando eu falo de transformação, eu estou falando de mudanças. Então quando você ouve a palavra de Deus, preste atenção, você entende que as coisas certas nunca vão funcionar da maneira errada. Ah, mas vamos dar um jeitinho nisso aqui, não vai dar certo. O princípio de Deus não vai abençoar algo que está sendo feito de forma enganosa. Não, tem muita gente querendo te envolver e me envolver em coisas erradas. Porque eles vivem debaixo do erro, do engano. E essas pessoas que tramam o engano, a mentira, querendo tomar as coisas uns dos outros, elas sempre vivem rolando, irmãos. Sempre vivem passando por apertos. Não estou dizendo que nós também não passamos um momento difícil, mas preste atenção, Deus sempre socorre e ampara o justo. Agora as pessoas que elas vivem cheias de inveja, de maldade, sabe? Há pessoas que olham para você e dizem, eu vou chegar perto dela para ver o que eu posso arrancar dele, arrancar dela. Ele não vai a Deus. O homem e a mulher de mente transformada, presta atenção, ele conhece a fonte, querido. Aleluia. Ei, você conhece a fonte? A fonte é Deus. O homem de Deus, a mulher, ele pode não ter nada, mas se ele tem um relacionamento com Cristo, com Deus, ele tem tudo. Ele tem tudo. E você pode estar passando um momento difícil, mas eu quero dizer uma coisa, preste atenção, a fé é uma vida, preste atenção, de confiança. E às vezes você não precisa confiar em Deus quando está tudo dando certo. Você tem que depositar essa confiança, esse potencial, sabe? Essa fé em Deus é no momento difícil. É aí que a sua mente começa a ser mudada, porque nós fomos projetados para ser incrédulo, irmãos. O que nossos pais diziam, né? Que, você tem que fazer para a coisa acontecer. Se do céu não vai cair nada. Não é assim que diz? Não, do céu não cai nada, mas os céus derramam bênçãos sobre as coisas que estamos fazendo na terra, assim. Então presta atenção que a maioria do pensamento das pessoas é de incredulidade. Alguém até diz assim, eu tenho que sair cedo porque eu tenho que correr atrás do prejuízo. Olha aí, fulano já quer correr atrás do prejuízo. Eu quero ir atrás do lucro, não é do prejuízo. Misericórdia. Então essas palavras têm que ser transformadas, né? O cara pega o dinheiro, o salário, ele diz, eu vou atrás, olha isso, esse mês o dinheiro não vai dar para nada. Preste atenção, que começa daí a mudança. Porque a sua palavra é uma semente. O que você declara é o que você vive. Preste atenção no que as pessoas estão falando no país, nas eleições, o que as pessoas estão falando acerca delas mesmas, o que as pessoas estão falando do tempo que elas estão vivendo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo nesta tarde, a mim e a você? Ei, tome posse do tempo, se aproprie do tempo das mudanças. Declare no tempo o que você quer dele. Olha o que Moisés disse. Deixa eu te falar uma coisa muito séria que eu aprendi lendo o livro de Salmos. Moisés diz no Salmo de número 92. Olha, ensina-me, Senhor, contar os meus dias para que eu possa alcançar coração sábio. O que ele está dizendo? Me ensine a declarar no tempo o que eu preciso dele. A pessoa de uma mente mudada, ela começa a profetizar no tempo. O que é que ela vai viver?
ela profetiza o que ela vai querer da vida, ela profetiza onde ela vai morar, ela profetiza como serão os relacionamentos dela, as amizades dela. Ela começa a profetizar as mudanças que ela precisa vivenciar. Não espere que o pastor faça isso na sua vida, o pregador, o profeta. Ei, a boca mais perto que existe para te abençoar é a sua. Quem está pegando a palavra, diga glória a Deus aí. É tarde de mudança, é tarde de transformação. É tarde de mudança, gente. É uma obra poderosa. Então você tem que se apropriar do tempo da mudança. Deus estava dizendo ao meu espírito, eu quero fazer mudanças, transformação em pessoas. Só haverá vitória se houver mudança. Se você olhar para você em determinado tempo, olha como isso é forte, gente. E você olhar para você e você dizer, parece, ei, 2022 eu já não sou o mesmo homem. Eu já não sou a mesma mulher, né? Então você tem que profetizar na sua vida isso. E olha como isso acontece, como é interessante quando você vai pegar a própria obra da existência. Ó, Paulo diz, 1 Coríntios 15, 37. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer. Presta atenção. Mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Ou seja, para que haja uma vida poderosa, primeiro nós temos que aprender a usar o tempo para semear. Semear é o trabalho. O que é semear, pastor? É o trabalho que eu e você não queremos fazer por vontade própria. Mas nós precisamos fazer porque é necessário. Para que haja transformação, a gente não tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que é preciso. Por exemplo, às vezes alguém quer mudar o seu corpo, mudar o seu condicionamento físico. Aí ele tem que treinar. Ele tem que ir para academia, ele tem que correr, ele tem que fazer dieta. Ele não gosta. Gosta, irmão? Ninguém gosta. Mas é necessário. É necessário. Assim é a vida espiritual, assim é o conhecimento, a palavra de Deus. Muitos não querem ler a Bíblia, querem o conhecimento, mas não querem estudar. Então você sabe, a semeadura é o processo, e por isso o próprio salmista diz que você não semeia sorrindo. A gente semeia chorando. Muitas vezes você semeia chorando. Por isso que o processo da semeadura, ele é árduo. Quando você lê um livro, você está semeando na sua mente. Sua mente é uma terra bruta que precisa ser fertilizada pelo conhecimento da palavra. Quando você ora a Deus, você está semeando relacionamento com Deus. Então você passa a ter crédito. E quando você clama a Ele, Ele te ouve, porque você já tem relacionamento. Ele não é só o teu Senhor, Ele não é somente o dono do mercado que você vai lá. Oh Deus, eu estou precisando disso, daquilo. Não, você tem uma amizade com Deus. É diferente. É por isso que Elias podia clamar e o céu podia abrir e fechar, porque ele tinha relacionamento. Você está entendendo? O nível de uma vida transformada é diferente. Por isso que Jesus, ele não ficava lá pedindo, Pai, multiplica o pão, Pai, não, ele dizia, seja curado. Ele disse aos discípulos, vá lá e reparte os pães e os peixes. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com o Pai. Então, quando eu tenho relacionamento com Deus, preste atenção, o nível que eu habito, o nível que eu vivo, o nível que as coisas acontecem é diferente. Então, a vida de transformação, ela passa por um tempo de que? Relacionamento com Deus. Porque, observe bem, a semente quando ela é lançada, ouça-me bem, você não vê na semente, você não vê na semente a obra. Você não vê na semente a obra. É como você olha para você agora e você não vê a obra pronta. É por isso que há, muitas das vezes, querido, uma grande insatisfação em muita gente. Enquanto está no tempo do preparo. Porque esse é o tempo do preparo. É o tempo da saída da conformidade para a transformação. Entre a conformidade, que eu preciso sair, romper do conformismo, até ser transformado, existe uma coisa chamada processo. E o processo é árduo. É assim que eu vivo as minhas vitórias. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo, né?
sobre isso. O tema que nós tomamos sobre isso, né? Vencendo desafios nessa vida. Como é que eu venço os desafios dessa vida? Sendo transformado. Então eu preciso semear em mim, na minha mente. A minha mente precisa ser mudada. Eu preciso usar esse tempo para fazer isso, para ir ao lugar das mudanças, a transformação. Aí Deus vai mudando ambientes, Deus vai mudando relacionamentos, Deus vai mudando pessoas, Deus vai mudando até mesmo lugares onde você frequenta, trabalha. Deus vai abrindo portas de oportunidade. Observe como que foi com Davi. Davi saiu lá do pasto das ovelhas dos irmãos para um ambiente, o ambiente do palácio. Porque ele já não era mais um pastor de ovelhas. Agora ele era um guerreiro espiritual. E é sobre isso que nós estamos falando. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus aí. Quem está pegando a palavra do Senhor nesta tarde? Deus está falando sobre transformação com você, querido. Sobre mudanças espirituais. Observe que isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque observe que para muitas pessoas é muito melhor continuar aonde está. Continuar nos mesmos relacionamentos, nas mesmas situações. Porque isso vai gerar em nós guerras, batalhas internas, profundas. Você vai entender que tem um inimigo que você precisa se preocupar, que você precisa semear todo dia nesse terreno que é o seu coração enganoso. Você precisa semear a verdade, você precisa encarar a verdade que você vive, você precisa dizer para você mesmo, entender quem você é. Você não é tão ruim como dizem, mas também você não é tão bom como te bajulam. Você precisa entender quem você é, encarar o seu ser, o seu eu, e dizer, olha, eu ainda não sou essa árvore frutífera, eu sou uma planta. Ou talvez você vive uma fase, como eu já vivi, de um tronco seco, cortado, onde as pessoas passam e dizem, olha, não vai ter mais fruto aí. Aí não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, ao cheiro das águas, quando é eu que planto o homem e a mulher na terra, quando é eu que dou ao homem e a mulher destino, ao cheiro das águas ele vai brotar e vai frutificar. A vida transformada é uma vida de encarar o próprio destino, encarar a própria situação, encarar a própria existência. É por isso que nós que confiamos em Deus não precisamos da droga, não precisamos da bebida, nós precisamos do pecado, porque nós encaramos a situação. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a encarar a minha situação. E observe, ele diz, a semente, ela ainda não é corpo. Oh, glória a Deus! Porque no processo da transformação, você tem que entender uma coisa, você ainda não é, eu ainda não sou. Deus ainda está realizando em nós, mas isso não é motivo para nós não nos alegrarmos. Nós temos que celebrar. Tem gente que, irmão, vive numa angústia porque ele não é, ele não tem, né? Essa era a crise da mulher samaritana. Ela dizia, como tu sendo judeu fala comigo que sou samaritano? Ela não era judia, ela achava que não podia ter comunhão com Jesus. Tem gente que acha que não pode ter comunhão com Deus porque ele ainda não é. Escute bem, você não foi chamado porque você é, você foi chamado porque ele vai estar transformando, ele te chamou para ser. A fé é uma vida de transformação. Transformação. Transformar é tomar a forma do reino. Tomar a forma da fé. Fé, quando falamos de fé, falamos de uma vida de vitória, uma vida de propósito, uma vida em que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Alguém olha e pensa e diz, como é que ela está de pé? Como é que ele está de pé? Como é que ele consegue? Como é que ele ainda está vivo? Como é que ele ainda existe? Como é que ele ainda prega? Como é que ela ainda louva o Senhor? E o Senhor está dizendo, é porque eu te plantei, não foi os homens. Eu te chamei, Labracominaraçai. Quando você sente essa força espiritual, essa graça, essa autoridade, essa confiança que vem lá de dentro. Ninguém precisa dizer para você. Você está sendo transformado. E detalhe, o importante é que você está na mão de um Deus vivo e poderoso,
que sabe que eu e você podemos fraquejar, falhar, até querer desistir. Quantas das vezes você quis desistir do processo, de deixar de ser a árvore, de deixar de dar o fruto, de querer continuar sendo semente, mas o Espírito Santo está dizendo, está na hora de você se tornar a árvore frutífera que eu te chamei para ser. Isso é transformação. Quando semeia o corpo que há de nascer, olha o que diz o texto. Ele é um simples grão. Oh, glória, isso é forte. Se você soubesse que Deus está falando com você. Porque às vezes você se olha e vê tão pequena, como a semente é pequena. E a semente, observe, é a expressão máxima da fé. Não é a árvore. Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda. É a semente que revela o futuro. A árvore já é o futuro. Mas é a semente. E o 38 diz assim, mas Deus, olha que coisa forte. Tem coisas que você tem feito, orado, trabalhado, lutado, né? Servido pessoas como eu tenho feito. Mas ouça-me bem, a lei da semeadura não falha. Ela não falha para o juízo, mas ela também não falha para a justiça. Ela não falha para o bem, mas ela também não falha ela não falha para o mal, mas ela também não falha para o bem. E o 38 diz, mas Deus lhe dá corpo, como quer a cada semente o seu próprio corpo. Olha a lei espiritual aí. Isso é transformação. Ou seja, o que Deus está falando, tudo que você está fazendo de diferente, tudo que você está fazendo de transitório, vai ter corpo, vai ter sentido, vai ter forma, no tempo certo. Você olha e não vê forma, você olha e não vê aspecto, você olha e não vê beleza, você olha e não vê força, você olha e não vê prosperidade. Deus está dizendo nesta tarde, eu vou trazer corpo sobre isso, eu vou trazer corpo sobre esse trabalho. E aí, irmão Jonathan, pega aí, eu vou trazer corpo sobre essa empresa, eu vou trazer corpo sobre estas mídias, eu vou trazer corpo sobre a obra das suas mãos, minha irmã e meu irmão. É Deus quem dá o crescimento. Paulo diz, Paulo prega, Apolo ensina, mas é Cristo quem dá o crescimento. Recebe em nome de Jesus o poder dessa palavra. Quem dá crescimento na tua vida é Deus. Quem dá crescimento na minha vida é Deus. Hoje nós estamos terminando uma série, eu quero deixar essa palavra profética ao teu coração. É um tempo de crescimento espiritual. É o tempo do crescimento. E é por isso que Deus está gerando transformação. Por que Deus está gerando transformação, pastor? Para que haja crescimento. Ele não quer nos ver como sementes apenas. Ele não quer nos ver apenas como pessoas vencidas, pessoas que estão sobrevivendo, pessoas que estão apenas, preste atenção, comendo o pão de cada dia. O pão de cada dia é maravilhoso. Mas a promessa não é essa. A promessa para Israel era Canaã. Eu quero terminar dizendo para você, por que tem que haver transformação? Quando eu falo de transformação, quando a gente fala de transformação, a gente está falando da gente começar a olhar para nós e se sentir melhor do que a gente está se sentindo. Se agradar da gente mesmo. A gente louvar a Deus por aquilo que a gente já é, para chegar aonde Deus preparou para nós, para que nós sejamos. Às vezes você quer celebrar algo que ainda não aconteceu. Deus está dizendo, celebre o que você já é. Seja grato no que você já recebeu. Nesses dias que nós estamos, nós aprendemos isso com o povo judeu. Celebre o que você já é. Se há gratidão, se há alegria, haverá crescimento também. E eu termino dizendo para você uma coisa. Por que tem que haver transformação? Porque debaixo de uma obra transformadora, você vai viver 3 níveis, que eu já falei aqui, eu vou repetir, né? 3 níveis. Depois eu vou continuar aqui nesse processo. Eu vou até o 38. Porque quem vai dar o crescimento é Deus. E para que Deus vai dar o crescimento? Aí eu volto lá em Romanos 12. Para que você viva, sem distância, porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem sentido. Deus não pede que você faça nada para que Ele também não venha agir sobre o que você está fazendo. Deus, Ele ama cooperar com as nossas obras. Aliás,
Tanto o querer, Paulo diz, quanto o efetuar pertence a Deus. Ou seja, no que eu quero fazer e no sentido daquilo que eu estou fazendo, Deus já tem um plano sobre aquilo que eu estou fazendo. Observe, ele está dizendo aqui, ó, para que a sua mente seja renovada. E quando a sua mente é renovada, capítulo 12, tá, irmãos, de Romanos, versículo 2, eu posso experimentar, eu estou condicionado, aí é condição. Aí, preste atenção, é uma condição a Bíblia está dando. Quando eu sou transformado, então eu estou condicionado a experimentar o que é a boa, primeiro nível, a bondade de Deus, as coisas boas de Deus, a vida que Deus preparou para mim, os relacionamentos certos, as amizades certas, os negócios certos que Deus preparou para mim. Eu experimento a boa, isso é um nível. O nível de quem está deixando de ser semente, que está pegando a palavra, a agradável, olha aí. Quando eu estou no agradável, eu estou na boa quando eu estou recebendo o favor de Deus. Estou me esforçando, estou trabalhando, mas eu estou vendo o favor de Deus. Eu estou plantando uma semente, estou colhendo 100 como Isaac. Eu estou no favor de Deus. Aí eu começo a entrar na agradável vontade de Deus. Qual é a agradável vontade de Deus? A agradável vontade de Deus, preste atenção, isso aqui é um segredo. É quando o seu coração, como diz lá em Provérbios, está inteiramente inclinado ao Senhor. Porque aí você não desfruta sozinho. Deus desfruta com você do que você está vivendo. Isso é forte demais, gente. Quem pode dar um glória aí pela essa palavra? Olha o que a palavra de Deus diz. Filho meu, dar-me o teu coração. E alegrar-se-á também o seu. Então quando eu alegro o coração de Deus, Deus alegra o meu coração. Então eu tenho que me preocupar em agradar a Deus. Se preocupe em agradar a Deus. Não importa quem você seja. Eu estou afastado da igreja, como eu tenho orado por pessoas, tenho afastado, algumas pessoas que estão em relacionamentos, outras que estão passando por crise. Não importa. Tome uma decisão hoje. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus com o que eu tenho, com a minha vida, com as minhas semeaduras, com as minhas ofertas. Eu quero agradar a Deus com aquilo que eu sou. Olha, ontem eu fiz um ato profético na minha vida e eu vi uma resposta hoje à tarde disso. Eu não falo para ninguém das coisas, muitas coisas eu não falo, sabe por quê? Porque quando você quer agradar a Deus, eu tenho aprendido uma coisa. Deus ama ter segredos conosco. Deus ama ter segredos conosco. E aí eu agrado, porque eu tenho um relacionamento com Ele, e Ele vem e dá crescimento à minha obra, Ele vem e derrama chuva sobre a minha semente. Você está entendendo isso, meu irmão? E a vida começa a ser transformada. Eu quero terminar dizendo para você, preste atenção, e aí eu saio dessa fase de ser agradável, e eu continuo servindo, e quando eu passo a ser uma árvore plantada junto ao ribeiro, o que é o ribeiro? O ribeiro, espiritualmente, é a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sempre está se relacionando com as águas na palavra. Pode perceber isso. Ele sempre está sendo revelado pelas águas. O próprio Jesus disse isso. Mulher, se tu tomasse da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais teria sede. Aquela mulher tinha relacionamento com todo mundo na cidade, menos com Jesus. Por isso que a vida dela era infrutífera. Quando você tem relacionamento com Deus, você é transformado. Não há como nós caminharmos com Cristo e não sermos transformados por Ele. E observe, o que as pessoas querem de mim, de você, e que elas precisam é aquilo que Deus está colocando em nós. 3,30 de João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que nos transforma são as obras de Deus que vêm em nós do alto. É o que o Senhor está falando aqui nessa tarde. Ele sabe o que o Senhor quer? Ele quer que você tenha paz no seu interior. Porque é um processo que você está passando. É um processo que eu estou passando. Coisas não aconteceram ainda. E o Senhor está dizendo nesta tarde: filho meu, se eu cuido dos pássaros, se eu cuido dos lírios, muito mais eu cuido de vós, diz a palavra do Senhor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, diz a palavra, nos serão acrescentadas. E eu termino dizendo para você:
Preste atenção nisso aqui. Você alegra o coração de Deus, Deus se agrada de você e Ele alegra o seu coração. E você vai para um outro nível, e aqui eu termino, que é a perfeita vontade de Deus. E na perfeita vontade de Deus há um segredo aqui para nós. Você já é uma árvore dando fruto. E qual é a grande simbologia de uma árvore frutífera? É ela servir a quem tem fome. Ou seja, você já está num nível tão abençoado, que você já não está mais preocupado com as suas coisas. Você já está no nível como vivia Jesus, de servir e buscar uma grandeza na eternidade, não nesse mundo. Você começa a servir de tal maneira e você fica grande, porque a Bíblia diz: o menor, quem serve mais aqui, o menor será o maior. No reino não é como aqui. Aqui quem manda mais, quem pode mais chora menos. No reino não é assim. Aqui quem pode manda, quem obedece, quem tem juízo. No reino não é assim. No reino quem serve mais, ele é maior. Por isso que nós vamos ter muitas surpresas. Pastor, mas eu preciso de soluções para essa vida. Mas aprenda a servir, porque esse é o nível de perfeição. Olha o que Deus diz para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Quando você olha a biografia de Abraão, você não vai ver um homem que serviu tanto quanto Abraão no deserto. Não houve. Um homem que cavou tantos poços, levantou tantas tendas e construiu tantos altares. Foi Abraão. Aprenda a servir, não se canse de servir, não se canse de fazer o bem, não se canse de perdoar, não se canse. Agora aprenda com a obra transformadora a não confiar nas pessoas erradas. Confia em Deus e dê crédito às pessoas certas, mas plena e total confiança tem em Deus. Em Deus. Prove o Espírito. A Bíblia diz: prove o Espírito humano também. Prove o Espírito. Aleluia. Eu quero terminar essa live dizendo para você que o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está fazendo obra transformadora em nós. Isso nos levará à grande vitória. A vitória não depende de uma pessoa. A vitória depende da mudança que o Senhor está gerando em mim. Ela que me dá certeza, porque eu já não sou o mesmo homem. Então, essas mudanças, essas transformações me levarão ao êxito, porque eu não cometerei mais os mesmos erros. Então, entenda que as mudanças que Deus está fazendo em ti não é para a tua derrota, não é para que você se sinta humilhada, envergonhada, não. É para a sua vitória, é para a sua bênção. É para você estar num lugar onde os teus inimigos não vão poder estar. É por isso que Deus está mexendo com a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que essa live possa estar falando ao teu coração, ao teu espírito. Eu sinto aqui a presença de Deus através da palavra. A palavra é viva. A palavra e o espírito têm vida. Que o Senhor possa te abençoar, acalmar o seu coração. Deus vai suprir as suas necessidades enquanto Ele trabalha em você. Deus vai guiar o seu caminho. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar de você. Ele vai mover os céus e a terra em seu favor enquanto você estiver dentro do propósito que Ele estabeleceu. Amém? Quem tomou posse da palavra aí? Eu quero agradecer a sua vida. Você que está aí, meu irmão. Ore por nós. Ore por esse trabalho. Amém? Que Deus abençoe. É muito sério. Uma Edna. Povo de Deus, olha aí. Tá aí. Né? O Jonathan tá aí. Deus abençoe a irmã Jaqueline. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada pessoa que está aí nessa live aí participando conosco, meu Deus, né? Tá aí envolvida, recebendo de Deus. Gente, eu tenho que terminar, eu vou para um curso agora, né? Essa vida de transformação não é fácil, porque você tem que se comprometer com o tempo. Você tem que comprometer com a sua mente, você tem que se comprometer com o seu presente. Você tem que estar no seu presente de forma intensa, não distraído, mas se capacitando para o teu futuro, para o propósito que Deus tem. Né? Quando você é lançado na terra, como nós somos, como semente, desde o momento que saímos do ventre, nós precisamos entender isso, nossos filhos precisam entender isso, que nós estamos debaixo de uma obra transformadora.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer a tua vida, você está aqui nessa tarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço, nós vamos estar... Seja uma pessoa realmente firmada num propósito de mudança. Você tem que decidir, tomar um dia e falar, eu vou mudar a partir de hoje eu mudo, vou mudar a minha disciplina de vida, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou aprender uma arte, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou ler um livro, eu vou aprender uma ciência, eu vou aprender uma língua, eu vou fazer algo novo na minha vida. E é assim que a gente começa a ser transformado. Quando a gente decide fazer coisas que outrora nós não estávamos dispostos a fazer. Disse um sábio certa vez, me mostra a tua disciplina de vida e eu te mostrarei aonde você vai chegar. Bem, que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo continue falando no coração. Tá bênção, né, gente? Tá uma bênção. Quem está recebendo Deus? Eu mesmo estou sendo alimentado aqui. Bem, eu estou sentindo Deus nesse negócio. Bem, continue orando para que o Senhor venha nos abençoar. Irmã Rose está aí. Ô, grande abraço, irmã Rose. Só glória. É isso aí, shalom, shalom, irmã Rose. Estamos aí firmes, irmãos, orando os dias de Rosh Hashanah, né? Só finalizando, nós estamos nesses 10 dias orando, buscando a Deus, são dias de decisão, e vamos para o Yom Kippur com tudo. O Yom Kippur vai acontecer de 4 para 5 de outubro, do nascer do sol até o pôr do sol, do dia 5, estaremos aí em consagração, orando, se humilhando, se prostrando diante de Deus, e vamos viver o melhor dessa terra. Amém? Vamos viver o melhor dessa terra. Irmão Jonathan vai deixar aí na descrição para vocês, me auxilia aí, Jonathan. Você que deseja semear nesse trabalho, nesse projeto, né? Para a gente continuar mantendo. A gente tem uns gastos para manter as redes sociais, né? Eu quero pedir para vocês se inscrever lá no YouTube, né? Tem lá as mensagens que a gente tem colocado, tem no Instagram. Me ajuda aí a divulgar, né? Alcançar novos inscritos aí para a gente divulgar a palavra. Quem crê que esse projeto é uma bênção de Deus? Quem crê? Você crê, meu irmão? Isso vai levantar muita gente, vai fortalecer muita gente, colocar muita gente para cima. Hoje eu quero estar lá no monte com o irmão, o pastor Ezequiel, vai ser bênção pura. Saudade do pastor Ezequiel. E quero dizer a vocês que é uma bênção. Eu gosto de ter comunhão com os homens de Deus, as mulheres de Deus, gente que sempre está orando. Um abraço, pastor Ezequiel, pastor Ivone, gente que sempre, quando me vê, ele fala, pastor, Deus tem algo tremendo. Ele é um cara que me joga para cima, eu gosto de gente assim. Como é bom a gente ter gente que joga a gente para cima, né? Levanta o ânimo da gente, é uma bênção. Pessoal, fiquem na paz. Um grande abraço. Segunda-feira a gente vai voltar com um novo tema, uma temática forte. Vai ser bem melhor do que essa semana. Se essa semana foi power, semana que vem vai ser melhor ainda. Amém? Quero preparar um cenário novo também, logo mais para vocês. É que tudo depende, né, das bênçãos. As bênçãos de Deus nos enriquecem e não acrescentam dores. Amém, gente? Então nos ajude. Você que deseja semear, eu vou deixar aí o Pix da gente, do projeto. Amém? Eu tenho que também ajudar os nossos colaboradores, os meninos que trabalham aí, precisam investir um pouco também. Eles têm que falar, pastor, nós temos que... Tem todo um trabalho, vocês sabem como é que funciona esse negócio de rede social, né? Eu não entendo muito, meu negócio é pregar a palavra e orar pelos outros e profetizar na vida do povo. Amém? Que já isso demanda muito tempo e trabalho, né? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz. Um grande abraço, semana que vem nós estamos aí. E divulga essa live, né? Hoje o tema foi transformação. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados quando nós tivermos subido, né? A Bíblia diz na subida em que o Senhor nos levar. Isso se chama parousia. Seremos transformados. O corpo de glória virá. E aí, queridos, cessou as lágrimas, cessou os tormentos, cessou as traições, as manipulações, cessou essas guerras, né? Que estaremos junto a Deus no lugar eterno. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. E homens e mulheres transformados pensam nas coisas do alto, né? Vivem as promessas de baixo, mas pensam nas coisas do alto. Grande abraço, fiquem na paz.